Dossiê Vermelho. Dossiê Vermelho é um programa essencialmente de combate à corrupção no aparelho do Estado, através de constantes denúncias nas antenas da TGV, de casos de corrupção e de práticas de ilegalidade. Denúncias sempre feitas com a exibição de provas documentais ou outras de casos de desvios de procedimento. O denunciante é o conhecido bloguista Doca Internacional, ao mesmo tempo produtor e apresentador do Dossiê Vermelho. Dossiê Vermelho e um programa com o único objetivo de combate à corrupção no aparelho de Estado. Dossiê Vermelho não passa da tradução à prática das palavras de ordem do Presidente da República, José Mário Vaz: dinheiro de Estado na cofre de Estado. Bom dia, Dr. Bacari Vieira. Bom dia. Stalios ou tenta esclarecer a situação atual da Polícia Judiciária, atual e no passado. De facto, também recebi Polícia Judiciária num estado muito crítico mesmo. Polícia desmotivado, trabalhos que até dá um exemplo. Brigada anticorrupção. Ele está falando, mas não, se não, doutor ali trabalho que tem 2, 3, 4 processos, 5 processos, não me sentiu. Eu falei, se tem uma brigada que tem trabalho, e é brigada anticorrupção. Então, não recebi isso, não acaba de falar, não reúne com tudo, gente contaram a dificuldade que tem e não começa a mostrar estratégia que não tem para a Polícia Judiciária. Não fala gente com a Polícia Judiciária que é por ser reativo. Sinta tudo na brigada, para a notícia de crime que não é. A polícia tem que ser proativo, porque aqui está o fator de prevenção criminal. E não pode esperar só o conselheiro cometido não pensar na castigar. Não. A polícia tem a função de prevenir prática de crime. Então, nós exercemos aqui na competência. A partir dali, não tomar ações. E outras questões como hoje, desmoralização de parte do denunciante. Porque a gente está denunciando, nada que está saindo. A não falar isso, tem que invertir. A mim acaba de saber como, afinal, guinense está interessado na denúncia. A nós, autoridades judiciais, que falta para não dever, porque nunca está cumprindo. E outras questões, alguém está denuncia, e ele está virando, vai falar que ela mas se quem fala agora é coisa, e falar não está. E a não fala, este tem que acabar. Este tem que acabar. A OS Brigada de Anticorrupção, não obrigado a lançar mão a outros participar da brigada, porque só processos que não tem contra a corrupção, que polícias que estão é capaz. É capaz. É capaz. Mas dia a dia cidadãos não denunciam. Dia a dia. Porque hoje é feito. É hoje a hora que denunciar, o processo está bem até não levantar no Ministério Público. É hoje. Então, cidadãos sem encorajar nesse momento. Não são determinados para combater a corrupção. Que lá, na tribuna que a gente fala, doa quem doer, não combater a corrupção. Custe que custar, não sai para combater a corrupção. Para o futuro, sempre não está falando como, não passa pente fino a toda a instituição de Estado. Tudo, sem exceção. Não passa pente fino porque é país precisa de andar, é país que tem pé para andar, é país por andar. Está constatado, de uns tempos para ali, antes de tomar a direção atual da PJ, de como, e tem vários crimes cometidos na Guiné-Bissau, e continuando a cometer ainda, mas manga desses criminosos, está impune, está na rua. A que se deve isso? Senhor jornalista, suma possível estrutura do poder judicial está dividido conforme não está falando suma tipos de escada. E tem primeiro de grau, tem conforme de graus, tem OPCs, que órgãos de polícia criminal, não é que a polícia judiciária e o órgão mais excelente de investigação criminal, ou subir para o Ministério Público, depois tem juiz. E então cada um tem assim função própria que tem exercer dentro do quadro da aplicação da lei. Não dá só exemplo contrário, tem até curiosidade de alguém falando como doutor Mobi, como a boba pode aqui caular para ficar determinados seguintes. Um ponto aqui alguém, se tem alguém que está acima da lei na Guiné-Bissau. E falando, não é possível ter alguém de organismos que falam assim, falando, vá ponto aqui alguém se contra nesse país e tem quem que estar a lei. Fala, ninguém quer ser lei, suma ninguém quer ser lei, então a nós ali tudo que não tem indício de prática de crime não vai se traz, independentemente de quem que seja.
independentemente de quem quiser, basta existe contra ele indícios de prática de crime, polícia judiciária não abre inquérito contra aquele alguém. E recolher provas contra aquele alguém e encaminhar para o Ministério Público. De lá, e cabe ao Ministério Público que manda esse trabalho, e se o Ministério Público, por sua vez, conclui e manda o juiz para o julgamento, e cabe ao juiz facilitar. E então, competência está repartida conforme na lei processual penal e soma também na lei de investigação criminal. Ok. Ministro, um bocadinho atrás, porque realmente toca na pontos cruciais no que toca à investigação. Nesse momento, não olha Estado de Guiné-Bissau na insultado a um nível extremo através de redes sociais. Inclusive, alguns administradores daqui redes sociais, nomeadamente Ali Silva, incentiva e está a incentivar a derrames de sangue, a confronto, apoio em causa estabilidade e segurança. Qual é o papel da Polícia Judiciária nesse preciso aspecto, onde é que alguém não incentiva, se assim podemos dizer, ao terrorismo na internet? Senhor Jorge, se eu percebi, de acordo com a lei do de investigação criminal e Ministério Público, que aqui se como e tem um processo no Ministério Público contra Ali Silva. Daí, a Polícia Judiciária que podia abrir mais um outro processo crime. Porque só hora que o Ministério Público delega competência à Polícia Judiciária, assim, a Polícia Judiciária pode investigar. Mas todo o processo que se o Ministério Público começar a Polícia Judiciária já não pode fazer nada. Porque, na verdade, o Ministério Público ele que é dono de investigação criminal. Polícia Judiciária e coadjuvador do Ministério Público e de outros órgãos de poder judicial, nesse caso, judicatura, na administração da justiça. Então, ora que o Ministério Público tem um processo, a Polícia Judiciária é capaz de fazer nada, se o Ministério Público quer delegar a competência. Lembra, e bem, como nós recebemos ali mandado de detenção contra Ali Silva. Inclusive, e fazido várias diligências na altura para poder localizá-lo e que foi possível. E essa é a prova de como o Ministério Público tem processo e o processo está em curso. Sim, mas doutor, sim, corta por raciocínio. Bissau é pequenino demais para que localizar alguém. Não pensa uma força de vontade ou empenho na função que é aplicado é muito fácil para nós localizar segundo. Não pode dar um exemplo de manga de gente que não busca manga de tempo não calha. Bem grande polêmica que são de manecas do santo. E tem grandes polêmicas. Sim, sim. Eu pode imaginar quanto tempo que a Polícia Judiciária busca aqui alguém para localizar. Botar aqui ali, cá está, botar ali, cá está, não, cá está ali. Porque guineenses têm uma grande dificuldade, senhor jornalista. Guineenses sabe tudo lá fora, mas na justiça é que sabe nada. E que sabe nada. Alguém pode falar assim como Ali Silva está na tal cão. Butinga não é que alguém gosta e não fala, não, de nada que alguém já. Essa é a grande dificuldade que nós temos na investigação criminal. Lá fora, nos cafés, nos bares, nos locais públicos, tudo a gente sabe. Mas de acordo com alguém na Polícia Judiciária, no Ministério Público, falar, contando detalhe que você sabe. Não, nunca sabe nada. Nunca sabe nada. E nenhum investigador que pode avançar, se de facto tem colaboração de cidadão. Nenhum investigador. Porque informação e balão de oxigênio de investigação criminal. Às vezes, muito processo está a ficar quem? Por falta de colaboração do próprio cidadão, com conhecimento de todos os atores pormenores, mas ora que solicita eles, diante, suma investigador, ele está falando pura e simplesmente, não quer saber nada. Mas será que, atualmente, não agentes está atualizado para desempenho de funções, porque nós estamos no século XXI, coisa está muitíssimo avançada. Será que vamos ter, nesse momento, agentes, inspetores, na altura, para missões tão delicadas? Senhor jornalista, porque para que localizar Ali Silva, tem nesse momento ainda, porque Ali Silva podemos considerá-lo como um barril de pólvora prestes a explodir, porque nem incentiva ao terrorismo. Não se como é mandados e está ainda em vigor. Mandados está tudo porque mandados que tiraram para o Ministério Público. Enquanto que é revogado para o Ministério Público, qualquer hora que a polícia contra o Ali Silva é na botar bom. Essa é a verdade. E cá nós que emitimos mandado, o Ministério Público emitiu, e a Polícia Judiciária, para a inerência de suas próprias funções, ele é obrigado a cumprir aquele mandado. Tem ali um
cá tem informação como o Ministério Público manda retirar que é mandado. Então, se quer retirar, isso significa ainda que a Polícia Judiciária está ainda na poder, em qualquer momento, em qualquer circunstância, de deter Ali Silva e comunicar consequentemente ao Ministério Público. Doutor Bacaria. Sim. Agora, em relação à pessoal da Polícia Judiciária, é verdade que não se carece de recursos humanos. Não tem que ser claro. Para mim, como uma investigação, uma ciência. E a OS tem que especializar em diferentes áreas de investigação criminal, coisa que, infelizmente, na Polícia Judiciária nunca tem. Mas, na verdade, tem grandes recursos humanos também que podem dar pequenas respostas relativamente a essas questões que eu não acabo de falar. Não tem, né? É verdade, como a Suman acaba de falar, isso é complicado. Ali Silva, onde é que mora na Kuntum? Como não localiza na Kuntum? Boa brigada e anda tudo no bairro de Kuntum. Onde é que mora bairro militar? Para alguém precisar o bairro militar natal, que na qual do fulano está, ali que não é um grande problema. Não tem manga de mandados que não tem muita dificuldade. Se eu acaba de dar aqui um exemplo, se acabar de entrar na clínica, não ficava canto, mas não canto de acho que a polícia vai ser resiliência. Não, isso é igual, e cá está. Você tem informação como está na tal localidade, vou chegar lá, não, eu quero chegar ali de manhã. Então, assim que não fica na curta, manga de gente que não tem de ser detenções. E outro exemplo, mais não tem hoje não consegue localizar. E capa falta de vontade da Polícia Judiciária. Mas às vezes, outra dificuldade, quando nós acaba de apontar de dificuldade, uma polícia que tem meios de transporte. É complicado. Você tenta confrontar essa situação não está, com o governo? Não está a fazer isso com o governo, não fazer o governo, porque a nós contra nós chega, nós a polícia completamente, não é, despido de equipamentos que é necessário para a investigação criminal. Porque a OS fala desorganizado. A OS, claro, a OS, no mundo da OS, investigações que está fazendo só com o homem. E está fazendo com o auxílio de novas tecnologias de comunicação e de informação. Sim, que lá fica descansado a mostrar a quem de investigação criminal. Então, na direção nós fazemos uma conjunto de diligências para encontrar equipamentos. Esse está na mão do governo, não está esperançado como o governo arranjar equipamento, para tornar a Polícia Judiciária mais dinâmica, mais proativa, mais eficiente nas ações de investigação criminal. Doutor, reclamamos uns tempos atrás para mostrar erros da própria direção da Polícia Judiciária. E o povo falando o que é que você acha deste aspecto. Em tempos, o Ministério Público lançou um mandato de captura contra João Bernardo Vieira. O que é que de mim acontece? Em vez da Polícia Judiciária deter João Bernardo Vieira, na própria direção da Constitucional, é dar guarida, é dar proteção. O que é que você acha? Porque não soube como inclusive estou aqui em bom quarto, é por mandar com ar-condicionado, é dar tudo condições que se computador, que se telefone, tudo. O que é que você acha do procedimento da antiga direção? Não, muito bem, nunca me se julga a ninguém porque tem a forma de ser. Mas me se falar só como no processo de João Bernardo Vieira, a mim um dos magistrados titulares daquele processo. Eu conheci aquele processo se para meu irmão. Mas tem vergonhão para falar com a minha magistrado para decisões com a gente tomar volta daquele processo. Não só polícias. Porque a nossa direção não está permitindo ninguém ir lá. Porque a nós tudo é cidadão. E nós estamos sujeitos à lei. Quem que era, não cumpre a maneira que eu falado. Aquilo não se vê como, aquilo nunca, que tipo de cedo não. Aquilo é a postura de polícia judiciária. Não. Quem não usa com na calabouço? É câmara assim mesmo o tratamento? Ou na igreja não tem cidadão de segunda, cidadão de primeira e de terceira classe? Se ele detido, que é como é que vai para que ela, né? Tal e qual os outros mas está lá. Ele tem que dizer ali na polícia judiciária. Bom, direção que eu faço de ser interresponsabilidade não cabe se falar. Mas me se aproveitar de falar do processo do João Bernardo Vieira, há uma vergonha enorme nesse processo. Não aproveita de falar, porque é um processo com o CUNSI, sou manhã para o bom. Porque trabalhando naquele processo, sou magistrado do Ministério Público. Primeiro, suba hoje, o Ministério Público requer prisão preventiva. E vergonhosa e descabida, uma aberração jurídica, que não olha, juiz de instrução criminal, está mandando libertar como o Ministério Público tem no fundamento. Não cabe se chama, de requerer prisão preventiva. Mas imagina no mundo de direito, que alguém ia aplicado medida de coação de permanência. O que é permanência? É falar com uma polícia fora do país, sem autorização do Ministério Público. E vergonha quando não assiste no país. Ou gente se está para agradar certos setores de sociedade, ou não está na justiça só para deturpar a realidade de justiça.
João Berardo Vieira ia aplicado medida de coação de permanência e retirado-se passaporte diplomático e falado com a boca pode viajar sem autorização do Ministério Público. O que acontece? E notificado 2, 3 vezes ou 4 vezes para ir com o Ministério Público teve resposta. E acabar com ele. E bem com o requerimento e fala com a MC viaja. O Ministério Público fala, não. O capo de viagem, porque não me ouviu no processo, não manda o primeiro-ministro na altura Carlos Correia, N vezes para vir comparecer, o que comparecer. Posso como a viagem. Bem, não me ouviu. Cidadão João Berardo Vieira saiba fazer outro passaporte. E viaja aqui. E um crime. E viajar e fazer tudo lá fora. E bem. Ministério Público, o que é que não lei processual penal está falando? E está falando que uma hora que eu aplico uma medida de coação menos grave, que suspeito incumpre que medida, então você aplica medida de coação mais grave. 2 medidas de coação mais graves. Primeiro, primeiro prisão preventiva. A seguir, a obrigação de permanência. Então, se aplicar a obrigação de permanência e desobedecer, sai e fazer viagens de maneira que me estiba bem, sem autorização do Ministério Público, sem comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público entende por bem como e de requerer prisão preventiva. E junta no processo, dona sublinha, e junta no processo, registros no aeroporto, se sair dessa entrada, e também com cópia desse passaporte com carimbo de estudo. E entregar ao juiz com uma prova escada. Essa é uma aberração jurídica que assiste na minha vida. Mas em defesa da verdade. E outra vergonha que me assiste mais. Sim, doutor, cópia do juiz. Em defesa da verdade. Porque é programa está chamado dossiê vermelho. Que é que me se fala ali? A Ministério como jornalista, mas em primeiro lugar não representa o povo. Pergunta-se que não fácil e pergunta-se que o povo tem dúvida. E o povo me se ouvir resposta. Para saber quem que está a dar na nossa sociedade. Qualquer problema ou qualquer entrave de chamar o nome do juiz. Não. Porque nós na Europa, não vivemos na Inglaterra. Sim. Vamos me dirigir, falar com ela, me se confrontar com certa situação de João Berardo Vieira. Não. Nunca me entra na chamar o nome do juiz, mas não requeri perante o Tribunal de Relação. Perante o Tribunal de Relação, não requeri. Ok, nunca me chamar o juiz, mas não requeri perante o Tribunal de Relação, tendo em conta como crimes em que ele é suspeitado dele e cometido no exercício de função de membro do governo. Artigo 40 da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais está falando como não é caso Tribunal Competente e Tribunal de Relação. E foi isso que aconteceu. Especificamente, objetivamente, não podia falar no processo João Berardo Vieira, não podia falar papel de indícios de corrupção. Alguém tenta aliciar com dinheiro ou corrompido. Sim ou não? Só esse, sim ou não? Senhor jornalista, não falou, fica descansado. E eu não vi uma queixa contra que bloco que fala com não recebi 47 milhões cada aqui. Não vi uma ação contra que blog, para mostrar. Porque não falou com uma que não assistia na minha atividade de magistrado e vergonhas, em como se assiste vergonhas no processo do João Berardo Vieira, que vai culminar com infeliz e vergonhosa acórdão do nosso Tribunal Constitucional. O que é que me falou que é o seguinte? Minha pergunta, não insistindo, sim. E que principal pilar da democracia e justiça. Mas o nosso não tem estado na constatação diz na tomada de independência de que é tal principal pilar da democracia que ser justiça que tem estado na função. Inclusive, dentro de estar com uma corrupção tila. O que você acha desse aspecto? Senhor jornalista, na vários encontros, vários fóruns, a me levanta a voz, me fala colegas, me desafia tudo colegas, magistrados, quer do Ministério Público, quer da Judicatura, de como a nossa maior mal do país. Dia que Poder Judicial, de baixo a topo, de topo a baixo, como isso funciona, toda a isenção e imparcialidade, 2 de 3 bons anos o país anda. O país não anda. A mim está a falar porque está lá, a mim culpado. Na estado em que o país está. Então, você confirma que a justiça... Então, a justiça que não funciona corretamente. Porque a hora que a justiça que consegue amedrontar cidadãos, nunca pode ter no país como este. Outro
setor tudo pode ter problema, o país está andando, se justiça está tendo problema. Mas dia que poder judicial, justiça está tendo problema, conta com que o país enamora, para amanhã cedo. E eu, quando a gente fala de gente como, não está convidando a colega, não fala, não faz revolução intelectual. A no setor judicial não tem que falar como basta para que não acontece no país. E a partir de agora, não acompanha o país. Nada só exemplo de um grande jurista na meados de 1800 e tal, que chamava Becarias. Becarias, na altura, contra ele na cena. E Rei Zerba, que Rei está falando como ele era senhor de tudo. Tudo. Ele fala, está fazendo lei, mas ele está acima de lei porque ele é representante de Deus na terra. Mas César Beccaria, na altura, ele fala, não, a nós tudo ser humano não está sujeito à lei. A nós tudo não tem que submeter à lei. Ele que inventa o princípio de igualdade de cidadão perante a lei. Então, o que é que o Manano não pode fazer lá? Mas o que é que o Manano jurista não pode fazer lá? Não fala não políticos como basta. Não fala de como basta a corrupção, não tem que cumprir o país. O que é que o Manano não pode fazer? Para ver de quê? A minha desafio lançar eles, até em alunos da universidade, então acabou sendo uma nova geração. Porque não peca. Não conseguir pagar a bondade que o país fazia. Porque direto ou indiretamente nós tudo não forma com recursos do país, com o imposto de cidadão. Não pergunta agora o que é que não paga esse cidadão. O que é que não faz para bem do país? Cada um não tem que pensar isso. O que é que a mim fazer para o país avançar? E poder judicial, não falar como não divertir com um autor que faz um pequeno trabalho em Moçambique, calque indícios de corrupção nos tribunais. Porque é difícil. A gente está falando corrupção, mas é difícil de provar porque é um ato que está acontecendo isoladamente. Mas tem traços de corrupção quando a polícia como a tribunal. Morosidade nas tramitações processuais e sinais de corrupção. Convidar alguém para dar o dinheiro para poder resolver esse problema. E sinais de corrupção nos tribunais. Porque quer na Constituição da República, quer no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 14º, e falar como e direito fundamental do cidadão olha se assunto resolvido em curto espaço de tempo. Isso é na lei. Então, morosidade processual é um dos indícios de prática de corrupção nos tribunais. A gente está fazendo para ver de quê? Porque agora quando tem um processo de não, doutor, ali pega a coisa para o processo por diante. Então, e tem manga de dias de corrupção que está mostrando como a corrupção está no tribunal. Porque não está olhando outros, e tem também decisões que botam a lei. Ou está sendo como é decisões. Só se outra situação, mas na situação normal que a decisão que ele sai. Este também é sinais de indício de corrupção nos tribunais. Por isso, não está comungar. Lembra num debate com o doutor Juliano Fernandes, onde com alguém de magistratura fala, não, mas vou provar que uma corrupção tem. Fala, doutor, é difícil não provar, mas tem decisões que você pega. Se você pega, você começa. Se houve corrupção, não é? Na atuação, na atividade de um juiz normal, se a atividade jurisdicional normal, decisão que pode ser essa. Porque não são juristas. Não sei o que é que tem. Doutor. Sim. Gosto muito de ir um bocadinho também para trás, o comentário vai sempre atrás, o caranguejo. Sim. Em tempos, e caí na mão documentos confidenciais que sei que estava dentro da direção da Polícia Judiciária, direção anterior, onde é que desapareceu 8 sacos de liamba. Cada saco era 50 quilos. Um total de 400 quilos. Que documentos vêm, onde é que a gente assinava, ela pedia apuramento da verdade, como é que sacos de liamba desaparecem na direção. O que é que eu tenho a dizer? Eu teve conhecimento desse? Não teve conhecimento, só acaba de falar. A mim, uma apreciar atitude de inspetores que incumbem para investigar na altura. Irá de um grupo de gente, para si próprio denunciantes, próprio cuidado de falar mais, como vai investigar. Então, eles acabam de fazer o seguinte: é falar como não, a não canal de imparcialidade, vai ser o próprio polícia judiciária na investigar a polícia judiciária ali, para poder fazer uma investigação com maior isenção, com maior imparcialidade. Para informações que tem, parece como o documento de facto está na mão do Ministério Público. Se um acaba de falar, se um processo estiver na mão do Ministério Público, Polícia Judiciária, categoria de competência mais, a não ser o Ministério Público falar como não delegar a competência.
Se cada legal competência, nem se olha aqui que a polícia acaba de fazer, porque já está na mão de duro de investigação criminal, que é o Ministério Público. E esse não teve acesso à informação, não teve acesso a documento, não é que a gente produziu um relatório e fala a antiga direção. Bom, e verdade é que não tem indícios, mas não pensa como a nós não está sujeito de direção, por remitir caso ao Ministério Público para conhecer o juiz de causa própria. Quanto casos de investigação que caem no esquecimento por parte da Polícia Judiciária, que tem conhecimento? Você vê como às vezes se chegar numa direção, se alguém quer falar, porque o processo muitas vezes está ficando como é que não está falando, nas direções, nas brigadas, não na posse do diretor, muitas tem muitas dificuldades. Mas nós, pelo menos, tudo que nós olhamos ali, não põe em andamento, porque não contém os mecanismos do processo. Do processo do Ministério Público. E reunião que nós fazemos semana passada de crítica que nós lança a Brigada Estudial, registro de Polícia Judiciária tem que conceder por registro do Ministério Público. Porque a botar recebimento depois, botar transferir para o Ministério Público. O que eu podia imaginar, botar na zona 2017, 2000 e tal, registro de Polícia Judiciária, mas vai do Ministério Público. Possível é que chegue a 1000, aquilo que é possível. Não falando como aquilo que é possível. E então, nós estamos um trabalho profundo na modernização da Polícia Judiciária, tornar a Polícia Judiciária verdadeira polícia científica no sentido de trabalhar, de recolher provas, não só provas pessoais, que provas extremamente infalíveis, porque grande doença de uma investigação é esse. Nada só exemplo de um processo com ter experiência como magistrado, que alguém está confessando diante do magistrado tudo, ou que bem mal para confrontar que alguém está falando que tinha de conseguir lá. Então, a hoje no mundo, investigação, provas e provas reais, não provas pessoais. Porque provas pessoais, infalível, o pecador está comprado, o pecador está esquecido, o pecador está falando, acabou falece. Mas provas reais, nunca tem como. Documentais, no caso? Documentais também, e tem provas documentais, e tem provas de vestígios biológicos, vestígios não biológicos, tudo é conjunto de coisas. Mas para fazer aquilo, eu preciso de ter aparelhos para isso, que a Polícia Judiciária, infelizmente, não tem. Doutor, não papel acerca de funcionários fantasmas. Não tenho documentos na minha mão, por exemplo, Procuradoria-Geral da República, que quer ir da Conciba, e detectado uma média de 43 funcionários fantasmas. Na Procuradoria-Geral? Da República. Bom, esse crime, sim, crime. Que é que me se falou que no próprio Ministério da Economia e Finanças, não terão 75, né? Não vimos entender no Ministério da Educação e do Ensino Superior 3.036 funcionários fantasmas. Não vimos entender no Ministério da Saúde 667. Metiu um total de 4.013 funcionários fantasmas na todo que não tem na minha mão. Esse não tem de crime. Qual é o papel do PJ no processo? Tá bem, senhor Zolê, isso é uma boa pergunta. A não quer saber o seguinte, está na antecipação de que é saber como a pessoa está a fazer, que não está a fazer, ou gente fazer para interromper todo o trabalho que está a fazer. E tem uma comissão interministerial, onde é que está Finanças, Função Pública, Polícia Judiciária, Ministério Público. Não comissão na pensionistas e combatentes de liberdade de pátria. E houve manga de desinformações. Mas que comissão recuperar acima de 1 bilhão de francos CFAs? De repente a gente sabe que é processo. Sim, e não tem dinheiro aqui. Não na comissão de pensões, que dinheiro recuperado só na pensão. Não de alguém. Então, a boa contra esse efetivo não recebe 50 mil. Ou vai reforma hoje não recebe 500 mil. Outro não recebe 2 milhões. Outros até 11 milhões. Outros 5 milhões. Então, afinal, quanto custa receber contra efetivo? Se regra pensão e abaixo do salário contra a efetividade de funções. Mas, senhor jornalista, o que é que essa alegria alarmante? Corrupção que seria alarmante? Se alguém tiver detido. E é que não falou. O problema ali é só detenção, não é chegar lá. Porque tem um conjunto de procedimentos que tem que respeitar. Não prazos processuais como é muito curto. Por isso, o investigador tem que ter muito cuidado sobre pena de pequeno fracasso. Não é? Não dá exemplo de combatentes de liberdade de pátria, porque não gente não convocar combatentes para reunir, e não me se fala de gente como se tem um trabalho que não fazendo de cabeça, tronco e membro, que trabalho que fazendo de cabeça, tronco e membro é esse? Gente que fica na combatente de liberdade de pátria, com a civil assim combatente, está acima de 1000. A civil assim combatente, onde é que está? E
grande problema que nós de para aquele. Alguém está sendo na zona de liberdade, falar de combatente de liberdade de pátria, mas disse de ser do militar desde 75 e vai para outro setor de função pública, dia aqui na reforma, dia aqui na reforma e também na secção de desmobilização, é dar patente de major, patente de coronel, patente de tenente de coronel. Sim, doutor, continuando, no processo de funcionários fantasma, o que é que eu tenho a dizer? Temos que chamar ali, num total que tem na minha mão, de 4.013 funcionários fantasmas. E assustador. E assustador, para descobrir coisa ali, para limpar na função pública, para saber quem que na função pública, é comandar e criar a comissão que eu acabei de falar, comissão interministerial. Onde é que está a Polícia Judiciária, está o Ministério Público, Função Pública e Finanças. Não começar na reforma com combatentes de liberdade de pátria. Porque não se sabe quanto combatente de liberdade de pátria é também. Quem que combatente de liberdade de pátria? E qual que pensão de combatente de liberdade de pátria? Que gente que falar de bem reforma, qual que é pensão? O que é que constatado, senhor jornalista? É uma vergonha. Alguém está recebendo 50 mil e não recebe na pensão 500 mil. Alguém está recebendo 300 mil na pensão gosta e está recebendo 1,5 milhão. Lembra alguém que interpelou e falou, com o diretor, não fala ali, fala não. Está recebendo 300 mil, mas como? Ele fala, não, minha pensão, fala, vou pensar quanto, como 1,5 milhão. Fala, se a polícia recebe o documento e tem motivo de ser. Quanto que está recebendo? Não, a minha era ministro. Mas o ministro, quanto que está recebendo na altura? Aliás, conselheiro, está recebendo 300 mil. Se está recebendo 300 mil, gosto pensou que tem 1,5 milhão. Como é que é possível? Bota na gente de 11 milhões, bota na gente de 10 milhões, bota na gente de 5 milhões, bota na gente de 40 milhões na pensão. É que é possível. Outros não recebem até na 3 bancos, tudo. Quer dizer, o que é acontecido? Agora que o promovido alfeiro, por exemplo, o vai promovido capitão, o vai promovido major. Na um banco você tem a pensão de major, na outro banco você tem de alfeiro, na outro banco você tem de capitão. Como é possível? Absurdo. Como é possível? Então, olha só, gente está quase acima de 1 bilhão de francos CFA. Mas é muito menos isso, porque se juntar tudo com despesas que eu faço, e assustador o valor recuperado na mão de gente. Porque foi um trabalho de coragem, de patriotismo. Não é que não tem chegado a falar, porque até direito a esse é para cortar ele. Porque estava buscar até boletins oficiais de reforma. Técnico Sintena fazer contabilidade, fala, este que o direito que botar é outro bocado nele, não na cortar. E que dinheiro que chega nisso? Outros gente que olhar aqui. Mas também, e foi um trabalho positivo, porque tem gente que está penalizado. E tem outros que têm direito, por exemplo, de receber 300 mil e está recebendo 90 mil. Também está cruzido. E está falando, não, esse cabo direito, lhe, o injustiçado, o valor de boa pensão, e esse. Então, e fazer um trabalho de cabeça tão que membro. Também, a partir de lá, botar cadastrado. Vou entrar de fotografia, para pôr na cadastro, não sabe como, quem que pagado. E fulano tal, a boa verdadeiro combatente, ou a verdadeiro pensionista, esse que é bom. Não sabe como a gente fica contente. E tem manga de desinformações, a gente está contra de combatente de liberdade paternal. Mas a mim entende como o governo deve dizer processo chega a fim. Não tenho confiança como o governo disse, é comissão continua a fim. Se houver erros, não cruzeiros, porque homem no trabalho tem ar. Mas não acredita como é comissão não chega a fim. Ora que é comissão chega a fim, qual que é vantagem, ora que é comissão chega a fim. É comissão não chega a fim, não fala como. O governo não consegue resolver problemas de combatente de liberdade de pátria, cada vai pedir dinheiro, nem não cau. Porque é dinheiro que é recuperado e um dinheiro que está orçamentado. E um dinheiro que não perde. Porque isso ainda não cofre para perder, para a gente dizer. Interceptado na caminho e falar que tem direito no levantar. Imagina, faltam quase 8 mil funcionários para investigar pente fino, cada um, o que está ganhando, como é que está ganhando. Imagina quanto bilhões que pode recuperar. O governo can precisa de muito dinheiro para aumentar o salário se é trabalho de fim. Nem se não vai buscar dinheiro, ainda ser pouco. Porque para não falar verdade, é função pública, está mal. A gente está sendo diretor-geral, a gente está sendo beneficiário, sai e continuar a receber. Que categoria? E vai mandar que está e continuar a receber. Como é que é possível? Como é que é possível? Combatente de liberdade de pátria. Não se não, quanto gente que tem, não tem lista ali. De gente que recebido como na combatente de liberdade é que está recebendo. Não é que dinheiro que a gente está bem. Mas está recebido lá. Então o processo está. É dias 20 quase, não falou como a polícia está trabalhando até meia-noite. Não vai buscar tudo documentos, porque conforme que começou a cobrir não obedientes.
E hoje nós estamos compilando dados para depois, nas posteriores decisões que nós vamos fazer. Doutor, Sim. se desvia da linha e houve em tempos qualquer situação que chamaram de resgate, onde aqui houve um levantamento total de 1 bilhão e 820 milhões de francos CFAs. A MIDOC Internacional, que nem a equipa, não está na posse de... Não, parece, senhor jornalista, bom, parece que uma boa aí indicar não como bater com o doutor Bia por aqui. Não, isso não significa aqui papel de polícia judiciária, porque estamos a olhar muita morosidade. Se uma vou falar, morosidade e indícios de corrupção num determinado processo nos tribunais. Então é que mandamos decidir exatamente qual que foi o papel de polícia judiciária no âmbito de resgate. Para ver que ninguém ainda até gosta de fichar nenhuma medida que tomaram. Não, no âmbito de resgate, se man acaba de falar que o processo que passa para a Polícia Judiciária, o processo está no Ministério Público e o processo é dividido em duas partes. E tem processo civil e tem processo crime. Em cada falar do processo crime, para ver de como está na segredo de justiça. Não falar de processo civil. Não é que é a equipa que está ali na Polícia Judiciária que entra com a ação de nulidade de que processo na tribunal. Porque eu não entendi como é um ato violador gritante dos dispositivos legais do país. E 35 bilhões e 200 e tal. E 35 bilhões e pico. Só na BAU, governo, então governo na altura, não é? 2015, e está lá 26 bilhões e 300 e tal. E na BDU, e toma lá 7 bilhões e 900 e tal. Como não tem que chamar sessão de crédito. O que é sessão de crédito? Para o cidadão entender limpo o que é sessão de crédito. Por exemplo, o senhor jornalista Antônio deviu 1 milhão de francos CFAs. Antônio que pagou, ou tem dificuldade de pagar. A mim também não está falando agora, não compra a dívida de Antônio. A dívida está ficando entrando com Antônio. Então, assim que o governo faz. O governo, na altura, e toma 35 bilhões e tal, que está correspondendo a 5% do produto interno bruto de Guiné-Bissau na altura, e fala e vai pagar dívidas de empresários e de cidadãos particulares. Porque só empresários, embora na altura a gente está argumentando como não me ensina a relançar o setor econômico, mas a nós não tem na lista, porque não tem, não trabalha. E a nós que entra, a equipa que está ali, que entra com a ação de nulidade, para ver de quê? E viola regras de anualidade do orçamento. Porque o que é mais gritante? Falar do 5, que empréstimo e não inscrevido no orçamento de 2016. Que é violação do princípio de anualidade do orçamento. O orçamento é anual. Tudo empréstimo que você tem que inscrever no orçamento. Nunca pode pôr no orçamento. Mais grave também, e cada conhecimento da Assembleia Nacional Popular, porque tem que ter a autorização da Assembleia Nacional Popular, suma representante de contribuintes, para você ver como vai fazer que empréstimo. E que houve. E houve também violação de código de transparência de gestão de finança pública de OEMOA, que é lei 1/2015, que Guiné-Bissau também está envolvido, e que lá está falando como finanças públicas que não pode fazer nenhum empréstimo secreto. Na cláusula 9 de que contrato está falando assim como que contrato é secreto e tal e qual outro contrato que não vem a ser tudo secreto. É sem vergonha. É sem vergonha. Mas, e houve violação daquilo. E houve violação também porque cá houve nem visto de Tribunal de Conta, e que houve isso, para saber como o nome sempre está, é dinheiro se está. E verdade como a consulta procuradora facultativa também que houve consulta de Procurador-Geral da República sobre Defensor de Interesse Público e Coletivo, e suma quem que tem o papel de advogado de coletividade. Porque função de... É como na hora que nós a gente vai falar como não, a não só com o defensor de cidadão, e porque que a gente vai ter paciência, para não roubar mais carteira. Porque o Ministério Público tem duas funções da advocacia. Ele, a advocacia de Estado e administração. Por exemplo, Estado, na administração, alguém me se atacar e agir bem e cá não fazer direito, o Ministério Público está defendendo. Mas o Ministério Público, ao mesmo tempo, e advogado de Estado e coletividade. Não daqui tem entra com ação contra o próprio Estado
para ser ações que pratica, que caem bem em conformidade com o interesse do cidadão. O Ministério Público está entre aquela. E foi na perspectiva que o Ministério Público entra com a ação contra nulidade contra bancos, contra o próprio Estado de Guiné-Bissau, para anular aqui contrato, representado pelo Ministério de Finanças na altura que celebra aqui contrato. Mais caricato do que contrato do seu jornalista. Cláusula 6.8 está falando assim: bancos fala governo de Guiné-Bissau na altura. A nós, banco, não cana responsabilizar se é gente que cabem paga ou é dívida. Porque ele tem conhecimento como a maioria sai capaz de pagar é dívida. Então o Estado agora toma paga dívida daqui gente para ver de quê? Para ver de quê? Ele até segredo porque não tem em conta que esse processo civil que a nós não entra com ação de nulidade. Não teve encontro com o Fundo Monetário, é apontar no cálculo fundamento jurídico que manda não entra com ação. Não expliquei eles tintim por tintim cálculo fundamento jurídico, porque e tem e tem um código parece que artigo 493 do Código Civil está falando assim como artigo de disposição do Código está falando como tudo contrário que vai contrário à lei e nulo sem feito. E que normas injuntivas e normas obrigatórias contrato tem que respeitar naquilo. Não teve encontro com a Comissão Bancária do EMOA, que também punta no que é que não entra com ação de nulidade. Não explica que a gente como não entra com ação de nulidade porque houve grosseira violação de regras. Como é que alguém está falando um orçamento, está falando na pista, mas não escrever no orçamento de 2016. E pista na 2015, como é que não escrever no orçamento de 2016. Vou falar como contrato, tudo tem que ser de segredo. Enquanto Código de Transparência de Finanças Públicas do EMOA, que lei 1/2015 da Guiné-Bissau, publicado no Boletim Oficial, e falar como finança pública nunca pode fazer empréstimo secreto. E outro mais que é que fazer aqui contrato, senhor jornalista. E dado uma procuração irrevogável aos bancos. Para bem de atrás, na BAU, que 26 bilhões e tal, e 300 e tal, e tem como juro anual 6,5%. Juro anual. E 7 bilhões e 900 e tal, e tem juro anual de 1,5%. Se eu fazer somatório anual, bota na canto, bota na 7,5%. E esse Estado de Guiné-Bissau tem que pagar tudo com o capital na prazo de 10 anos. O mais caricato é nada mais é bancos, procuração irrevogável. É quando eu falo assim, quando alguém fala não bate com o doutor Bia, porque eles querem entrar o caso. Porque é com esse processo de direito. É da mais bancos, procuração irrevogável de 10 anos para cobrar dívida. Cada banco cobra mais 1% do valor que valor. Quer dizer, para trabalhar. E mais, ele está falando mais assim, como aqui, procuração. Despesa de processo, constituição de advogado, paga preparos, paga imposto, paga custas processuais, Estado de Guiné-Bissau que tem que pagar. Mas a bom Estado de Guiné-Bissau, bota no Ministério Público que pode cobrar o dívida, nem do Silimbucana paga. Nem do Silimbucana paga. E não entra com o processo, e não faz tudo, do Silimbucana paga. Mas que é que não quer recorrer aquilo? Não vai entregar bancos, não fala bancos. Vou cobrar no dívida, não paga vos. 1% e canto. Só 1%, eu vi só 1% de 35 bilhões. Não quer dívida com canto com a tem. E a boca tem que pagar de fora. Enquanto isso vai para via Ministério Público, não entra com a ação, Bucana paga preparo, nem do Bucana paga. Tudo peças processuais que não entra com o Bucana pagar, mas se vai para aquilo outro via, lá hora que é advogado, não paga advogado. E não se me como, gente para PT com advogado para pagar ele 3 bilhões de francos CFA. O Ministério Público fala como aquela cana chega de cedo. É equipa que ali. A nós escuta ninguém processo. De diretor que está junto. A nós escuta ninguém processo. Não fala não. Em colaboração com o procurador geral. Não fala, é cana chega de cedo. E então, para sobre carreira. Porque a nós não estamos controlando o orçamento também sob a função do Ministério Público. Porque a nós não estamos no Gabinete da Advocacia do Estado. Nós estamos controlando a execução orçamental de 2015. Nós sabemos como, naquele ano, o governo nunca podia fazer de empréstimo, a não ser entrar com o orçamento retificativo. E para que ele tem que passar para a Assembleia. Coisa que acontece.
Para ver como é pedindo um parceiro de fazer manga de empréstimos. E não está de conforme a autorização que recebi no Orçamento Geral do Estado de 2015. Não é tudo isso. Daí que, contra a coisa não fala, não, vou fichar de tudo empréstimo que vou por fazer. Depois eu falar ainda mais. Naqui 35 bilhões, 34 bilhões, tudo bem na paga dívidas de cidadãos particulares. Outras empresas que existem. Outras empresas extinguem a manga de ano. Cidadão particular que vai precisar de dinheiro, não paga esse imposto para mim, não paga essa coisa para mim aqui. E manga de empréstimos que tem na garantia bancária. Não é recuperado. É como os bancos põem na cláusula 6.8 e falam eles como a nós não can ser responsável caso a gente cabe paga a bolsa. Porque nós se viram direito como manga de devedores de sali é que tem condições de paga. A mostrar agora. E que por acaso, senhor jornalista, o Fundo Monetário fala como Guiné-Bissau compra créditos tóxicos. E que falar só para falar. E para ver desse como andei falar. Porque o que tem garantia bancária. E outros que apresentam uma garantia bancária na altura. Dívida conta na Estado. Que dívida está líquido. E quanto o Estado deviu. Que alguém que apresenta nem documento justificativo de falar como é dívida conta no Estado, você é tal. E então, o resgate foi uma dilapidação de erário público. Você pode imaginar que aqui na custa, na bolsa, a nós tudo, para pagar aquele dinheiro. Felizmente, não entra com a ação principal, não está na pera, bancos continuam a executar. Bancos continuam a executar. E tem entra dinheiro do Estado, e tira. E tem entra dinheiro do Estado, e tira como a PBE na cobra. Não obrigado a entrar com previdência cautelar. Não é? Não teve sucesso na previdência cautelar, porque houve diferimento de previdência cautelar que manda suspender execução para parte de bancos. Não na pera decisão final. Depois não se viu como teve audiência conciliatória e que houve consenso, porque o Ministério Público posiciona como que o processo tem que chegar no fim e a gente tem que decidir na nulidade daquele processo. E que pode ter na negociação no meio. Se a negociação não tem no meio, quem se viu proposta do Ministério Público na altura, e era bom devolver que dinheiro que vou tirar na conta do Estado com uma boa executar. E depois o contrato é nulo sem feito. E essa que é a história do resgate. Porque não houve manga de história, a gente fala, não, nunca se me quer, e que corresponde à verdade. A gente toma ao total 35 bilhões, 200 e tal milhões de francos CFAs. Como é paga empresas que tem que existir. Porque não fazem trabalho para saber empresas não é que está, é que existia. Não se vê de cidadãos particulares, outros próprios moriam, mas é de suro pagado. Para mim é de quê? Inclusive, no debate que nós teve com o Fundo Monetário, não fala nada. Não sabe como o resgate existe. Qualquer Estado está a fazer resgate, mas cadê a forma como que deve ser fazer resgate? Que lá nenhuma parte do mundo que resgate que tem. Para a gente contar o que é fazer com o dinheiro. Bom, se man acaba de falar, e tem duas fases do processo. A nós não ocupa de parte civil, não é? Nem momento o processo está avançado, não aguarda só decisão de juiz. E aquela outra parte está com o Ministério Público. Daí, a Polícia Judiciária quer interferir. Porque o processo começa lá, na própria Ministério Público. Nunca e cada delega competência à Polícia Judiciária para investigar. De modo que a Polícia Judiciária pode interferir. Nomeadamente ainda na situação de João Bernardo Vieira, é tal dito acórdão, o que é que tem a dizer sobre isso? Senhor jornalista, mais uma vez, não assisti na minha vida vergonha jurídica. Porque aquilo é uma aberração jurídica de que acordam. Com respeito, com tenho poucos juízes que eu faço, com todo respeito. Mas também, se houve críticas, nunca não cana melhorar. Que é como a jurisprudência portuguesa é rico. E rico porque a hora que a jurisprudência a gente está criticando. A mim se fala, seguintes se liba, senhor João Bernardo Vieira de cometimento de crime, é fácil. Mas aquilo é acórdão de vergonha. Para via de quê? Primeiro, eu falar no Kuma, número 3 do artigo 200 do novo Código de Processo Penal, é falar como aquilo é prazo perentório. Que a mim que hora me orgulho para ser jurista. Nada mais só exemplo. Se tem questão como mastigado na Portugal, na jurisprudência do Tribunal Constitucional Português, e a questão está previsto no artigo 276 do Código de Processo Penal Português. Não precisa só um acordo no Tribunal Constitucional Português, acordo 294/2008,
e fala como aqui prazo e que é inconstitucional. Porque que prazo perentório e prazo meramente ordenador. Isso foi objeto de muita discussão em Portugal, porque não código não vai tirar nela. É em Portugal. Antes de revisão de 2007, queria dizer, do Código de Processo Penal português, estava tal e qual a maneira que está na de nós. Ele falou prazo máximo e 6 meses. E agora que pratica atos de pudez, que atos de nulo? A não nunca se lê que no Tribunal Constitucional sai que é doutrina. Porque e cada doutrina portuguesa, e cada jurisprudência portuguesa, que falaram como que prazo e perentório. Porque, para não contar gente, porque não é papel para cidadãos, que é que prazo perentório? E tem prazo ordenador e tem prazo perentório. Prazo perentório está falando como é tal que o senhor tem que fazer, por exemplo, até amanhã. Vamos falar como é que o senhor tem que fazer durante 5 dias. Se você fazer durante 5 dias, você pode fazer mais. É isso que não está falando prazo perentório. Prazo ordenador, você também é prazo de fazer, mas o pode ter passado adiante, se o passa adiante também, que o trabalho e continua na bala. E então, e uma vergonha quando assisti no Tribunal Constitucional. E uma vergonha nacional. Para um jurista tem coragem de falar como que prazo que está no artigo 203 do Código de Processo Penal, que ele é perentório e que é prazo ordenador. Para a gente contar onde é que sai que doutrina, onde é que sai que jurisprudência. Porque doutrina que tem que doutrina na Guiné-Bissau. Só se começar a inventar lá na Guiné-Bissau. Talvez a doutrina que inventaram na Guiné-Bissau. Mas se eu acaba de falar vos, vou só site do Tribunal Constitucional Português, vou olhar jurisprudências ricas sobre a questão. Vou também na corna do Tribunal de Relação de Guimarães, vou olhar lá e explica tintim por tintim que é coisa ali. Se assim, nós temos investigações que não ocorrem na Europa. Essa é só que investigação que tem. Quantas investigações que ainda fica concluído? E outro excesso, outra vergonha, não é que coisa lá? Porque o tribunal que o pedido que ele conta fazer. E tem que não falar do princípio de pedido. Requerente fala assim, requerente fala como eu recondendo. E fala assim como na futura revisão legislativa e de tirar do Ministério Público competência de aplicação de medidas de coação. E que eu falei, eles me pedimos para declarar inconstitucional medida de coação que o Ministério Público está aplicando. Senhor jornalista, e vergonha que não assisti. E outra vergonha que eu que acordam, alguém ainda tem coragem de falar como não, se contraproduzindo na decisão do Ministério Público, do magistrado do Ministério Público, vão recorrer para Procurador-Geral da República e porque ele tem garantia de cidadão, porque ele é representante de procurador. Essa é vergonha. Essa é que o jurista só pode não falar para ele para a carteira. Não está ponta. Se o juiz decidir, vou recorrer, quem estava a apreciar? Ele é outro juiz. Então, ele é representante daquilo. E é só vergonha que você não quer acordar. E então, esse artigo 666 do Código de Processo Civil está falando como juiz que nunca pode pronunciar para além do que é pedido. Quem manda agora pronunciar para além do que é pedido? Isso significa que a sentença está informada de nulidade. Nunca pode pronunciar para além do que é pedido. Requerente pedir-se só como para ele declarar inconstitucional o número 3 do artigo 200. Que ele outro sugerir falar, na caso de mudança legislativa, revisão legislativa, para a competência entrar do Ministério Público. Senhor jornalista, bom, não conta cidadãos, porque não houve manga de comentários vergonhosos. Você vê que é que manda na Portugal e mantém como juiz que tem que aplicar medida de coação. Parece como a gente vê que não são da era de 70, era de 60, porque na altura o Ministério Público era vestibular de magistratura judicial. O que é aquilo? Você pode ser o juiz sem você ser o Ministério Público. No Ministério Público, que melhores juízes, que revelam como melhores e conhecedores da lei, e está aplicando direito convenientemente, e está selecionado no Ministério Público, que eles que estão para ser o juiz. Aí sim, e está faz sentido para não falar como juiz que é melhor aplicador de direito porque mais conselheiro. Não ocasião assim? Não. Na altura também na Portugal, mesmo no Centro de Formação Judicial, alunos que têm melhor nota e também para juiz. Porque se vai de uma história de criação de magistratura, você acaba de saber como afinal quem que está defendendo o interesse do cidadão. Quem que defensor número 1 de direitos e liberdade fundamental do cidadão é o Ministério Público. É o Ministério Público. Juiz
juiz surge, isso me acaba de falar, na teoria de becarias. Porque na altura, rei falando de tudo. Burguês escuta dinheiro e fala, se não contornar qualquer dia, nada, então você fala, é bem, tudo de nós. E disse, não é bem, tudo na tomada. Daí surge o princípio de igualdade e surge a magistratura judicial. E fala, bom, não queria tribunal, não é que ninguém pode meter boca lá. Não sei agora como a magistratura surge. Ministério Público. O Ministério Público surge na defesa de coitados. Porque contra juiz criado, nem rei pode meter boca lá, nem rei pode orientar decisões, nem ninguém pode falar nada, coitado também não deve falar rei. Bom, se o tribunal está assim, quer de a nós, coitado, amanhã se lhe custa yarano, como a não pode ser igualdade que existe no tribunal. E que surge o Ministério Público. E surge o Ministério Público. E fala, bom, o Ministério Público na baila, não só quem que está fiscalizando o juiz na aplicação da lei? É o Ministério Público. Quem que hora que o trabalhador com o seu patrão tem problema? Quem que está permitir trabalhador, mesmo que tenha advogado, para servir suma advogado de trabalhador, para poder engaçar que se direito na mão desse patrão? É o Ministério Público. Ora que o menino está num processo, por exemplo, ele tem condições de constituir advogado, quem que está sendo advogado do menino na partilha dos bens, de que esse parador fica, para cá mostrar lá, para acabar com o Ministério Público. Ora que um cidadão está ausente do país, alguém entra ação contra ele, ele que tem ninguém que se onde está. Quem que está servindo de advogado? É o Ministério Público. E ora que o pedido tem problema, onde é que o menino tem que ficar? Quem que está entrar com a ação da defesa do menino para falar com o menino tem que vai sim para ver como é falar que tem condição de educar o menino? É o Ministério Público. Ora que o papel se de divergência, por exemplo, na religião que o menino diz adotar, se não é o caso ali, o menino diz vai Portugal e cadê vai? Quem que está assumindo? É o Ministério Público. Como agora acabou também falar com não. E Estado de Guiné-Bissau, ora que o próprio Estado toma uma decisão contra cidadãos, quem que está na defesa de cidadãos? É o Ministério Público. Ora que alguém na corta mato, quem que está entrando com a ação na defesa do mato? É o Ministério Público. Ora que alguém na polícia ambiente, para pôr em causa a saúde da nós tudo, quem que está preparando ação para entrar aquele? É o Ministério Público. Quer dizer, tudo é ações. Ora que o lixo urbano não determinada localidade é tirado. É como a mim crítico sempre ao Ministério Público não está falando isso como a não tem campo vastíssima de atuação, mas não discute só na matéria penal. Não. E no Brasil. Brasil, se eu falar juiz, está falando com o Conselho. O Ministério Público, para ele que está atento com tudo que não toca com o cidadão. Daí que, me se fala no processo do João Bernardo, é o seguinte, me ensinam. Falar com uma nona, não me ensinam a livrar João Bernardo de crime, para falar. Esse é um acórdão de vergonha. A mim está vergonha não procuro com ele que acórdão. Porque está passando com casi minuto que a gente sabe que é teoria. Só nós vamos saber um tanto de medo. Me se falar com uma, a não tem medo. Porque nós somos religiosos. Nós sabemos como dia que não morre, ninguém pode dar dia. Você pode me citar para que não morre, mas Deus fala que não morre, que dia não morre. A nós horas que o sol noite não chega a casa, nós falamos Deus obrigado a budizar na vida até hoje. Se não dormir também. Não já para amanhã não acordar também, não está falando Deus obrigado a budizar na vida até a hora. Nós estamos preparados à morte qualquer dia. Por isso ameaça ninguém como a nona bateu não fazer aquilo que está passando na cabeça. Nós sabemos como se Deus falar boca não matar nem 5 anos mas não matar. O que é que vale a pena agora médio? Não faz sentido. Não morrer, porque se Deus falar com a boca não também sou religioso não sabe como. Se Deus falar fulano tá que não matar, não pode curar isso mas que é matar. Não pode agora para ver aqui. Por isso nós à vontade senhor jornalista. Não na conta que é guerra, tem fim, mas o país tem que andar. Dossiê Vermelho. Dossiê Vermelho é um programa essencialmente de combate à corrupção no aparelho do Estado, através de constantes denúncias nas antenas da TGB, de casos de corrupção e de práticas de ilegalidade. Denúncias sempre feitas com a exibição de provas documentais ou outras de casos de desvios de procedimento. O denunciante é o conhecido bloguista Doca Internacional, ao mesmo tempo produtor e apresentador do Dossiê Vermelho. Dossiê Vermelho e um programa com o único objetivo de combate à corrupção no aparelho de Estado. Dossiê Vermelho não passa da tradução à prática das palavras de ordem do Presidente da República José Mário Vaz, dinheiro de Estado na cofre de Estado.